João capítulo 17, do verso 1 ao verso 3. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nos perdoe qualquer pecado, Senhor, que houver na nossa alma neste momento, por Jesus, seu Filho amado. E nos conceda nessa hora o ensino, Senhor, destes 3 versículos, que o Espírito Santo nos ilumine e, ao mesmo tempo, Senhor, abra o nosso coração para receber, Senhor, a sua palavra em nome de Jesus. E queremos orar não só pela exposição de hoje, mas nós estamos aqui entrando em Terra Santa, que é esse capítulo 17, a oração do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos oriente. Nos sentimos muito pequenos, incapazes mesmo, diante desse capítulo tão rico, tão precioso, tão solene, Senhor. E nós pedimos que o Espírito Santo nos acompanhe, nos ilumine, segure pelas nossas mãos e nos conduza nesses ensinos, Senhor, para o nosso bem, para a sua glória durante esta série de estudos nesse capítulo. Assim o Senhor nos permite, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Para a sua glória seja para o nosso bem em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, este capítulo 17 é um capítulo que realmente nós devemos entrar nele com... Não que o resto da Bíblia não seja, né? Todas as Escrituras, tudo é palavra de Deus. Mas esse capítulo ele tem uma peculiaridade, ele tem um ponto assim de diferença muito importante de outros textos das Escrituras, porque outros textos das Escrituras nós temos sempre a palavra de Deus, mas são relatos, são mandamentos do Senhor Deus Santíssimo, tudo é palavra de Deus e tudo é muito solene, tudo muito sério. Mas aqui é a oração de Jesus, né? A oração de Jesus, essa peculiaridade, esse ponto assim de diferença dos outros textos, nos deixa ainda mais temerosos mesmo de abordar um texto desse, porque é uma oração que nós podemos dizer que nenhum homem pode fazer. Nenhum homem. Só Jesus poderia fazer. Então, se nós formos pensar nesta oração, que é uma oração diferente de todas as orações da Bíblia. Por exemplo, aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando o Senhor Jesus nos ensinou a oração, modelo de oração, que nós conhecemos como Pai Nosso, né? Está lá nesta oração: perdoa as nossas dívidas, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, porque nós precisamos orar assim sempre, pedindo perdão, porque nós somos pecadores. Mas Jesus não pede perdão aqui em nenhum momento. Muito ao contrário, ele diz: eu cumpri a tua vontade. Ele foi o único homem santíssimo, perfeito. E ele não é só homem, é o Deus homem. Então, quando nós lemos uma oração dessa, ninguém pode fazer essa oração. Ninguém, nenhum de nós. É a oração que só ele podia fazer. E é uma oração, meus irmãos, em que ele está lidando aqui com fatos eternos, realidades eternas dentro do seio da própria Trindade. É isso que nos deixa mais abismados. Então, eu já conversei com alguns amigos, mesmo assim pessoalmente, e quando eu falo dessa oração, eu gosto de dizer assim: é como se Jesus ele abrisse para nós
assim como tem aqui uma janela, como se ele abrisse assim, um pouquinho a janela, só para nós enxergarmos a grande aliança eterna, aquela transação eterna entre o Pai e o Filho para a salvação dos eleitos. Aquilo que aconteceu no seio da própria Santíssima Trindade, entre essas três pessoas mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a nossa salvação. Então, é um assunto, é uma terra santíssima. Nós temos que, como o Senhor se revelou para Moisés naquela sarça que não se consumia, tira as tuas sandálias, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Então, nós devemos, e de fato nos sentimos, meus irmãos, muito pequenos quando nós nos aproximamos desse texto. Como eu disse para vocês, não que a palavra de Deus seja diferente disso. Toda a palavra de Deus é seríssima, é solene. Esse livro ele é um livro especial, diferente de todos os outros, é a palavra do Espírito Santo. Mas esse capítulo, ele ainda tem essa característica especial, que é uma oração do Filho de Deus, do Deus homem, diante do Pai Celestial, e abrindo para nós algo do que aconteceu na eternidade, antes de todas as coisas, antes de todos os tempos, em que o Senhor Deus, único e trino ao mesmo tempo, né? Deus, um só Deus e três pessoas, decidiu a nossa salvação eterna. E é bem interessante também, meus irmãos, nós pensarmos que aqui, o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, essa é a chamada oração sacerdotal de Cristo, né? Porque aqui é um nome realmente excelente, muito apropriado, porque aqui o Senhor Jesus Cristo ele está fazendo a sua oração realmente como um sacerdote, aquele sacerdote do Antigo Testamento, que ia se apresentar diante de Deus, né? Que é só um tipo muito frágil desse Cristo Redentor, que ia oferecer sacrifícios diante de Deus, interceder pelo povo, mas antes tinha que interceder por si mesmo. Aqui não, Jesus não tem pecados a expiar, né? Ele é santíssimo, ele ao mesmo tempo o sacerdote e a vítima, porque tinha o sacerdote e tinha a vítima, que eram os animais que eram sacrificados, mas Jesus é ao mesmo tempo o sacerdote e a vítima, ele está se oferecendo para morrer por seu povo. E aqui, meus irmãos, ele está realmente fazendo uma oração sacerdotal, em que ele intercede pelos seus, em que ele intercede em primeiro lugar, e nós podemos dizer, dividir essa oração, como muitos têm feito, e eu creio que é muito apropriado, essa oração pode ser dividida em três partes básicas. Primeiro, ele ora por si mesmo, como sacerdote, nós vamos ver aqui, ele ora por si mesmo. Esses primeiros versículos, Jesus está orando por si e pela obra que ele vai fazer. Em seguida, ele ora pelos seus discípulos mais imediatos, aqueles que estavam ali perto dele. E depois, já mais para o final, ele ora por todos nós, por todos os que vão crer nele posteriormente. E, em muitos sentidos, na verdade, a segunda e a terceira parte, ele está orando por todos, pelos seus discípulos, pelo seu povo, os quais são representados ali por aqueles discípulos originais, né? Os 11 que estavam ali diante dele naquele último discurso de Cristo Jesus. E esta oração também, meus irmãos, ela tem um sentido muito importante em relação a tudo aquilo que ele vem falando já. Então essa oração é claramente ligada ao último discurso de Cristo, ou o discurso do cenáculo, porque nós lemos aqui logo no início, João relatando, né? Ele dizendo assim, Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e orou. Né? Jesus falou assim, falou o quê? Falou que ele tinha acabado de proclamar o último discurso, desde ali, na verdade, do capítulo 13, mas especialmente o 14, o 15 e o 16, depois de ter dito todas essas palavras, ele orou. Então a oração é como uma conclusão. E nós temos explicado, irmãos, e temos mostrado para vocês que todo esse último discurso, esses três capítulos, 14, 15 e 16, juntamente com esta oração do capítulo 17, ele é uma fase de transição. O Senhor Jesus Cristo está encerrando o seu ministério. Ele já tinha encerrado o seu ministério público e agora está encerrando o seu ministério privado, o seu ministério com os seus discípulos, né? E ele vai morrer na cruz. Ele vai ser retirado deles e nunca mais eles vão ter
ali Jesus daquela forma, fisicamente. Então, tenho explicado para vocês, desde o início das exposições no capítulo 14, que o Senhor Jesus Cristo está preparando para o que viria, está consolando os discípulos e tem falado o propósito dele. Ele tinha falado, ele tinha mostrado aqui no último versículo do discurso, que é o versículo 33 do capítulo anterior. Vamos ler aqui, está bem pertinho aí de vocês, no versículo 33 do capítulo 16, que diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele diz aqui, olha, eu estou falando tudo isso, eu estou dizendo tudo isso para a paz de vocês, para o consolo de vocês. Paz no meio da perseguição de um mundo que os odiaria por causa de Cristo, paz no meio da morte, porque eles seriam mortos, paz no meio desse mundo tão difícil, de uma peregrinação tão difícil. Paz em que sentido? Porque a paz, porque Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês, em breve vocês estarão comigo na glória do Pai. E aqui mesmo nessa oração ele fala isso, eu quero que os que me deste estejam comigo, para que vejam a minha glória. Paz que eles têm quando eles pensam nisso, quando eles se firmam nessa verdade fundamental. Paz quando eles lembram que eles não estão sozinhos, que eles não estão órfãos, mas que eles têm a presença contínua do próprio Jesus, só que não mais fisicamente, mas no Espírito Santo, Consolador, Auxiliador. Eles não estão sozinhos. Queria revelar toda a verdade a eles, queria guiá-los pelo caminho, queria auxiliá-los em tudo e queria testemunhar o mundo hostil através deles com o poder da sua graça, em que muitos iriam se converter. Lembra de Paulo, que matou Estevão? E mesmo os que não se convertessem, teriam que em breve reconhecer a justiça do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então eles podem ter paz. Então o propósito do discurso é a paz. Mas essa oração não é diferente, irmãos. Veja, Jesus está no cenáculo, Jesus está reunido com eles, Jesus está para ser entregue, Judas já está a caminho para com os soldados, com as autoridades para prenderem Jesus, mas Jesus está ali, ensinando, pacificando o coração dos discípulos e orando. Ele vai orar. E João ouviu essa oração, os discípulos ouviram esta oração, e João, iluminado pelo Espírito Santo, lembrou e registrou esta oração, como nós temos aqui, irmãos. E qual é o propósito de Jesus em ter feito isso? Primeiro, Jesus ele encerra este momento tão importante, né, do último discurso, em que está sendo feita uma transição, em que Judas já está vindo, daqui a pouco ele será condenado e morto. Ele ora se entregando, porque ele veio mesmo para morrer, e ele está morrendo voluntariamente, ele se entrega para a morte. E aqui é uma oração sacerdotal, como eu falei. Então ele está dentro do contexto dessa transição e dessa iminência aí da prisão, condenação e morte de nosso Senhor. Então ele está orando, mas ele também está orando para que os discípulos ouçam esta oração. Aliás, quando nós oramos na igreja é para isso, né? Nós oramos para o Senhor, a igreja se reúne, mas tem um dirigente, e a igreja vai ouvindo e vai sendo conduzida e vai aprendendo também com oração, né? E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está orando diante deles, para que eles ouçam esta oração, para que eles aprendam também com esta oração, aprendam essas verdades que ele já tinha falado no discurso, mas ouçam essas verdades agora, dessa maneira, como eu tenho dito para os irmãos, de maneira tão preciosa e tão santa, em que Jesus agora fala com o Pai Celestial diante deles e apresenta, como eu disse, abre um pouquinho a janela e mostra para eles essas grandes realidades espirituais que aconteceram no seio da Trindade, antes de todos os tempos, para que eles ouçam, para que eles fiquem consolados também. Essa oração é para a consolação deles. Para nós também, meus irmãos, isso tudo. Mas também é para que eles aprendam, como também nós, o valor da oração. Jesus, quando semana passada eu encerrei o estudo nosso do último discurso, Jesus, eu procurei mostrar para os irmãos que o Senhor Jesus Cristo ele fala muito de oração. Ele exorta os seus discípulos a orarem, a clamarem,
a buscarem ao Senhor, e diz que o Pai vai ouvi-los, e aqui Jesus se apresenta como um modelo. Eu estava lendo um comentário no puritano, Matthew Henry, acho que foi Matthew Henry, que ele fala assim, Moisés, todos os grandes patriarcas, né, encerraram as suas vidas orando, profetizando, eles são tipos de Cristo. Jacó encerra a sua vida profetizando, orando pelos seus filhos. Moisés também. Nós temos assim, irmãos, nas Sagradas Escrituras, vários exemplos, Josué, vários exemplos de homens que oravam e que encerram seus ministérios públicos orando, meus irmãos, pelas pessoas, como um tipo de Cristo. Aqui Jesus está finalizando o seu ministério orando. E nós temos na Bíblia os relatos nos Evangelhos que Jesus passava noites inteiras orando. Ele que era o Filho de Deus. Ele que tinha, nós lemos hoje no capítulo 3 do Evangelho de João, nós lemos que ele tinha o Espírito Santo sem limites. Então ele orava e orava. E ele não somente faz um discurso e vai embora, mas ele, antes de ir embora, ele ora. E ele ora diante deles, ele ora ao Pai, porque como Deus homem, como o homem que ele é, como nós, ele sabe que tudo é por Deus, tudo é pelo Pai, tudo é pela graça de Deus. E ele quer passar essa lição para os discípulos: vocês precisam orar, vocês precisam clamar. Ele quer nos ensinar também, a nós cristãos aqui, meus irmãos do século XXI, que a vida cristã é uma vida de oração. Ele orava muito. Nós devemos orar, nós devemos buscar o Senhor. Esta oração, portanto, meus irmãos, eu volto a dizer, é uma oração em que nós temos que tirar a sandália dos pés e orem por mim, tá bom? Para que eu possa ensinar a verdade sobre esses textos aqui. Orem por vocês. Não perca esses estudos. Na verdade, não perca nenhum culto, irmãos. A não ser que você não possa mesmo ouvir. Mas esses estudos não perca. Que Deus nos ilumine para que possamos entender bem estas orações que tem esta oração que tem um propósito de nosso consolo e edificação. Vamos então, irmãos, entrar no nosso texto aqui. Como eu disse para vocês, essa oração se divide em pelo menos 3 partes. Jesus ora por si, Jesus ora pelos seus discípulos imediatos, os 11. Jesus ora por todos os crentes de todos os tempos. Nessa parte aqui ele está orando por si. Provavelmente vai até o versículo 8, esta primeira parte, provavelmente. E aqui nós temos, irmãos, o Senhor Jesus Cristo. A ênfase desses 3 versículos é um pedido pela glória do Pai, na glória do Filho. Não é? Então o pedido é: glorifica o teu Filho, para que seja glorificado. O pedido aqui, desses 3 versículos, é a glória do Deus Santíssimo. É bem interessante, a oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro pedido é a glória sempre de Deus. E aqui Jesus começa esta oração, antes de tudo a petição dele, que ele está pedindo por si, mas não é uma petição, digamos assim, egoísta, né? De um homem egoísta pedindo por si. Muito ao contrário, Jesus é o Deus homem, Jesus é o mediador. E quando ele ora por si, na verdade, ele está orando pela glória de Deus. E ele, meus irmãos, faz isso de maneira em que o texto se divide em 3 partes, pelo menos, exatamente os 3 versículos. Primeiro, ele realmente pede pela glória do Pai no Filho, no primeiro versículo. Em segundo lugar, no versículo 2, ele fala do seu poder para salvar os eleitos, que é o versículo 2. E em terceiro lugar, ele fala da vida eterna. Nós vamos ver que, quando ele ora pela glória de Deus, pela glória do Filho, pela glória do Pai, na glória do Filho, ele está tratando exatamente desse poder, que é assim que o Pai é glorificado, nesse poder que o Filho tem de salvar os eleitos de Deus, que está no versículo 2. E na salvação dos eleitos, ele dá a vida eterna a estes eleitos. Que a vida eterna é que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, em todas as coisas, Deus está sendo glorificado.
Jesus veio com poder para salvar o seu povo, e quando ele salva, ele dá ao seu povo a vida eterna, e nisso Deus Pai é glorificado no Filho, porque foi o Deus Pai que enviou o seu Filho para a nossa salvação. Então vamos entender melhor, meus irmãos, olhando aqui o texto. Acompanhe comigo, por favor. O Senhor nos conceda a sua graça. Diz aqui a palavra do Senhor: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse. Bom, eu já expliquei aqui na introdução, mas eu quero enfatizar mais um pouco que o capítulo 17, esta oração, está intimamente ligada com o último discurso. E essas palavras mostram isso. Jesus falou assim. Falou o quê? Falou estas palavras do último discurso, que vai especialmente do capítulo 14 ao capítulo 16. Então, quando ele acabou de falar, ele então vai orar baseado ou ligado ali intimamente a tudo que ele tinha ensinado nos últimos capítulos, que o que ele tinha ensinado era que ele iria partir, iria morrer por eles, iria salvá-los. E agora ele ora como este que vai salvá-los. Ele ora como sacerdote, o sumo sacerdote celestial, dito lá no capítulo 9, por exemplo, de Hebreus, que ele intercede por nós continuamente, e aqui ele vai interceder. Ele vai orar agora por esta grande obra sacerdotal dele na cruz do Calvário. Então, ele fala e ele começa a orar. E como Jesus ora? Diz o texto que ele levantou seus olhos ao céu. Isso é muito importante aqui, irmãos, o gesto de nosso Senhor. Ele levanta os olhos ao céu. Isso não quer dizer necessariamente que ele está ao ar livre, mas a ênfase aqui é que ele levanta os olhos para o céu, para cima. Esse aqui, irmãos, tem um significado, né? Porque ele está orando ao Pai. Deus Pai está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Mas, quando nós levantamos nossos olhos, nós queremos dizer que Deus está acima de nós. Ele está... existe aquilo que nós podemos entender. Ele está em todo lugar, mas a morada celestial. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha falado, que na casa de meu Pai há muitas moradas, no céu, na glória. Ele tem um sentido aqui de que ele está acima de nós, de que ele é altíssimo, de que não tem nada nem ninguém acima dele, que ele é o Senhor, Deus único, que está acima de toda criatura. Então Jesus, que está aqui nesse estado de humilhação, não é? Porque ele desceu, ele se encarnou, ele veio até nós nesse mundo para a nossa salvação, ele olha para cima, ele olha para o Pai. Aqui tem um sentido de reverência, de que esse Deus, ele está acima dos homens, ele deve ser reverenciado, adorado, ele não é motivo de brincadeira, ele deve ser adorado como único Deus. Ele está acima de nós. Nenhuma criatura é mais importante que ele. Ele é infinito, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o Deus único. Então Jesus olha para cima e então ele diz: Pai, é chegada a hora. Isto é, chegou o momento, chegou a hora, chegou o tempo determinado. Esta oração, meus irmãos, vai mostrar que existe um decreto eterno de Deus para a salvação dos eleitos. Esse decreto é que Deus, então, decidiu soberanamente todas as coisas, absolutamente todas as coisas. A doutrina do decreto nas Escrituras significa o quê? Tem até um capítulo na nossa confissão que vocês podem estudar. Nós temos estudado aqui com os irmãos, membros da igreja, candidatos a membros, em que os decretos de Deus, no plural, né, ou decreto de Deus no singular, significa que Deus determinou tudo o que acontece, absolutamente tudo, todas as coisas. Mesmo uma formiguinha que andar aqui nessa noite, aqui na igreja, qualquer coisa que aconteça, tudo está no decreto de Deus. Ele é o Senhor Deus, absolutamente soberano, que controla tudo. Ele é Deus, nada foge do seu decreto, e tudo corre com precisão absoluta, cada evento no tempo certo, no horário certo, na hora certa. Se isso é verdade com relação às coisas insignificantes, né, pouco importantes, o que dizer sobre o evento mais importante da história, que é a vinda, a morte, o sepultamento, a ressurreição de nosso Senhor?
Então aqui nós temos, meus irmãos, e a oração vai mostrar isso, Deus é o Senhor. Jesus vai falar o tempo todo com o Pai, naquela situação, meus irmãos, de que há um decreto eterno, há um acordo na Trindade, que foi feito antes de todos os tempos, que tudo que aconteceu tinha que acontecer exatamente assim, porque Deus determinou, e de que haveria um momento em que Jesus se encarnaria, que Jesus desceria aqui, se humilharia, para salvar o seu povo, para salvar aqueles que são dele, de Cristo, dados a ele pelo Pai, e que ele iria morrer na hora certa, no momento certo, e todos aqueles eventos iriam acontecer exatamente na hora certa do decreto, vamos dizer assim, do calendário divino. Assim como Jesus vai voltar no dia certo em que Deus já determinou. Não sabemos quando, mas ele vai voltar. E aí, meus irmãos, nós temos, aqui mesmo no Evangelho de João, eu não vou ler agora, mas eu acho que os irmãos estão lembrados, vocês têm estudado o Evangelho de João comigo, e mesmo nas suas leituras vocês têm lembrado que às vezes queriam prender Jesus, matar Jesus, mas aí diz, ainda não era chegada a sua hora. Queriam matar Jesus há muito tempo, mas não conseguiam matá-lo, porque ainda não era a sua hora. Não era a sua hora. E muitas vezes Jesus até como que se isolava, porque não era a sua hora. Né? Jesus era prudente, mas chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de quê? Chegou a hora do sacrifício de Jesus. Chegou a hora da morte de Jesus. Chegou a hora daquele grande evento acontecer, profetizado lá desde Gênesis 3,15. Vocês lembram, irmãos? Por inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Chegou a hora de Jesus ser entregue aos inimigos. Chegou a hora de ele ser humilhado. Chegou a hora de ele ser sacrificado numa cruz terrível. Chegou a hora de cair sobre ele a ira de Deus. Chegou a hora de ele cumprir todos os tipos do Antigo Testamento, em que cada animal que foi morto ali, desde o primeiro sacrifício, que foi o sacrifício de Abel, e que teve derramamento de sangue, todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, em que o sangue foi derramado, estava apontando para essa hora. Chegou a hora de se cumprir aquilo que João Batista disse: olha, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que vai ser sacrificado pelo pecado do mundo. Chegou a hora de Jesus morrer na cruz, para que o seu povo pudesse ser salvo. Chegou a hora de ele assumir a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa maldição, a nossa morte. Chegou a hora em que iria cair sobre ele a ira que era para nós, mas que ele assume voluntariamente para a nossa salvação. Chegou a hora. Ele veio para isso. E ele ora, chegou a hora, Pai. Chegou aquela hora que nós decidimos antes de todos os tempos que chegaria. E agora, Pai? Esta hora, que não somente envolve a morte de Jesus, mas tudo que iria acontecer depois, e que está relacionado à morte, porque ele não somente morreria, mas ele iria ser sepultado. 3 dias ele ficaria na sepultura. Ao 3º dia ele ressuscitaria. Ele se apresentaria aos discípulos vivos, e essa ressurreição significaria que o sacrifício foi aceito pelo Pai, e depois, 40 dias, ele iria ficar com os discípulos, subiria ao Pai. Tudo isso, irmão, chegou a hora de tudo isso. E esta hora significa a glória de Jesus, porque Jesus seria glorificado nesta obra de sacrifício. Era em Cristo morrer na cruz do Calvário que iria ter significado João 3,16. O que é que João 3,16? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto esta humanidade perdida, caída, alienada, que deu o próprio Filho dele para salvar os homens. Salvar aqueles traidores, pecadores, que traíram a ele em Adão, que queriam a morte de Deus, que destronaram Deus dos seus corações, mas ele amou os homens.
Ele deu o Filho dele para a salvação do seu povo. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, Jesus está manifestando o amor de Deus Pai a estes homens caídos, a estes homens perdidos, a estes homens que não merecem nada. Ao mesmo tempo, como diz João, aliás, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 6, 5, 6, agora confundi um pouco aqui a memória, que diz que isso foi feito não de qualquer maneira, não de qualquer forma, não de uma maneira injusta, mas de uma maneira justa. Ele é o justo e o justificador, lembrei agora, lá no finalzinho de Romanos capítulo 3, o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele nos salva de maneira justa. Alguém teve que morrer por nós. Alguém teve que se sacrificar por nós. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio. E Deus não simplesmente diz assim, não, está tudo bem, acabou, porque o pecado é seríssimo, é contra o Deus Santo. E Jesus teve que se tornar homem, um homem santo, um homem que nunca pecou. E esse cordeiro que lá no Antigo Testamento era tipificado nos animais sem defeito, meus irmãos, que mostrava que esse cordeiro iria ser sem defeito, porque só um sacrifício perfeito, o sacrifício do próprio Filho de Deus, poderia apagar os nossos pecados, poderia pagar a nossa condenação. E ali está o amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia, a graça de Deus, tudo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Deus está mostrando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua sabedoria, porque só um Deus sábio, infinito, poderia salvar, organizar, criar, planejar algo assim, e que de fato salvaria esses pecadores. Só Deus ama assim, só Deus tem toda a graça, só Deus tem toda essa misericórdia, só Deus é tão sábio, só Deus é tão poderoso para salvar pecadores, para tirá-los da sua morte, da sua escravidão e libertá-los. E ali, meus irmãos, Jesus estava sendo glorificado. E agora, Jesus ora ao Pai e diz, Pai, faz isso. Jesus está solicitando aquilo que eles já tinham acordado, acertado, aliançado no pacto eterno da redenção entre o Pai e o Filho. Jesus diz, solicita ao Pai que faça isso, que cumpra o decreto eterno que Ele mesmo determinou antes de todos os tempos. E esse decreto que seria dar o seu próprio Filho, Deus amou o mundo que deu o seu Filho, é isso que Deus Pai está fazendo agora. Deus Pai está dando o seu Filho, e o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, glorifica o teu Filho. Jesus está sendo glorificado, porque Jesus é o mediador. Jesus é o Salvador, Jesus é o único Redentor, Cristo, ou como diz num dos solas da Reforma, solos Cristo, não existe outro, só Ele é o Salvador, só Ele é o Redentor, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e Ele está sendo glorificado, Cristo está sendo glorificado. Só que quando Cristo está sendo glorificado, o Pai está sendo glorificado, porque foi o Pai que enviou o seu Filho. E é por isso que Jesus ora assim. Observe, irmãos, a oração. Pai, é chegada a hora do sacrifício. Glorifica o teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti. Porque é na medida que o Filho é glorificado como o único Redentor e o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, que o Pai também é glorificado, porque o Pai enviou o Filho. Porque o Filho veio cumprir a vontade do Pai. Irmãos, nós temos estudado o Evangelho de João, e numa leitura, mesmo que rápida, você vai observar Jesus mostrando claramente, eu estou aqui amando do Pai. Eu fui enviado pelo Pai. E o Senhor Jesus Cristo então diz, quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado no Filho. Então qual é a oração aqui? Na verdade, esta é a oração, esta é o pedido essencial, ou a solicitação principal e essencial de nosso Senhor aqui nesta oração inteira, é que Deus seja glorificado, que o Pai seja glorificado no Filho. Agora veja, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 2. Ele diz assim, assim como lhe deste poder sobre toda a carne,
para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Observe que o Senhor Jesus Cristo pede ao Pai, já que chegou a hora que eles tinham aliançado, que estava no decreto eterno, e agora ele solicita que isso aconteça de fato, efetivamente, na história, né, na realidade. E aí, irmãos, ele mostra que isso está vinculado com o que Jesus veio fazer, em nome do Pai. Observe que o Senhor Jesus Cristo diz, assim como mostra que esta glória, que Jesus está pedindo, a glória do Pai no Filho, está relacionada com o que ele vai dizer agora. Assim como, quer dizer, está relacionado com isso. Este pedido da glória do Pai no Filho está relacionado com isso que Jesus vai falar. O que ele vai falar? E nós vamos entender por que está relacionado. Olha só, ele diz assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Jesus está dizendo aqui que ele veio a nós, veio a este mundo, se humilhou na qualidade de mediador. Ele está aqui como Deus homem, ele tem uma missão dada pelo Pai Celestial a ele, e nesta missão, o Pai, ele, né, nesta situação de mediador, ele está recebendo, como Deus homem, autoridade, poder do Pai Celestial que o enviou. Poder de quê? Poder sobre toda a carne. Poder sobre a humanidade inteira. Observe bem, irmãos, como isso aqui é uma coisa impressionante. O que Jesus está dizendo é que ele veio em nome do Pai Celestial, recebendo a autoridade do Pai, poder do Pai, sobre toda a humanidade. Jesus é Rei. Jesus é o Senhor. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Se você lê o Salmo de número 2, vamos ler o Salmo 2 para a gente perceber um pouquinho o ensino das Escrituras sobre essa autoridade que o Pai dá ao Filho nessa qualidade de Deus homem, de mediador. Olha o que o Salmo 2 diz, meus irmãos. Vou só fazer a leitura aqui para vocês, para nós pegarmos um pouco do sentido desta verdade eterna. Capítulo 2. Diz assim a Escritura, Salmo 2. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Jesus é ungido, Jesus é um Messias, Jesus é ungido na Bíblia, quer dizer que ele foi nomeado, que ele tem autoridade dada pelo próprio Deus para ser o quê? Rei, Senhor de todas as coisas. Os reis da terra estão revoltados, os reis da terra estão se levantando contra ele. E o próprio Deus pergunta, por que se amontinam as nações e os gentios imaginam coisas vãs, se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido? Dizendo, versículo 3, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Olha o conselho de Deus, beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Percebe, irmãos? Ele é ungido, ele é o rei. Esses reis lá do Antigo Testamento, Davi, era todo tipo de Cristo, né? Nós já falamos aqui, Jesus foi tipificado nos sacerdotes, Jesus também foi tipificado nos reis, ele é rei.
Ele é ungido de Deus, ele é o Messias, ele foi nomeado para dominar, ele veio dominar, ele é o rei. Só que ele é o rei da paz. Ele é o rei da paz. Lembra que ele entra em Jerusalém aonde? Num jumentinho. Jumentinho. Ele não vem usar as armas deste mundo. Ele não faz isso. Ele não veio para vencer o Império Romano. Ele não veio para estabelecer um reino aqui desse mundo, porque o reino desse mundo é um reino desse mundo. Ele é o rei celestial. Ele veio dominar. Ele veio dominar pelo poder do seu Espírito. Ele veio para salvar aqueles que ele tem que salvar. E veio para vencer aqueles rebeldes que não serão salvos por ele. Mas a ênfase do texto aqui, meus irmãos, é na salvação. E observem que o Senhor Jesus Cristo diz assim, observem agora, vamos ler o versículo, já voltei lá para João 17, versículo 12. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Ele domina, ele é rei. Não adianta se revoltar contra ele, porque ele é ungido de Deus. Mas aqui a ênfase é a vida eterna. Porque, irmãos, Jesus está para morrer na cruz do Calvário. E ele veio para isso, para morrer. E ele morrendo, ele dará a vida eterna. A quem? A toda a humanidade indistintamente? Não. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque esse é um texto muito importante para essa questão. Nós vamos observar que várias vezes encontraremos nesta oração a seguinte expressão: os que me deste. E aqui, meus irmãos, no versículo 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, ou seja, Jesus é rei, é o Senhor, e ele domina sobre tudo. E nesse domínio, ele tem uma tarefa especial. Ele tem uma tarefa que é mais importante que todas, que é dar a vida eterna. Ele veio como príncipe da paz. Ele veio montado no jumentinho, porque ele veio fazer a paz entre Deus e os homens. Daqui a pouco nós vamos ver que ele fala que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o Filho. Mas aqui que está, irmãos, o ponto importante desse texto. É que o Senhor Jesus Cristo veio dar a vida eterna. E isso significa que para que os homens tenham vida, eles têm que estar em paz com Deus. Agora, a quem? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai operar esta paz? Morrendo exatamente na cruz pelos pecados do seu povo. E a quem ele vai dar essa vida eterna? Não é indistintamente ao mundo todo. Não é. O que nós vamos perceber aqui bem claramente, e eu quero enfatizar muito isso, peço que os irmãos observem bastante, inclusive agora e na continuidade das exposições desse capítulo, essa expressão. Vamos ler o versículo 2 aqui. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Percebe? A todos quantos lhe deste. Nós vamos chegar lá, mas o versículo 20, por exemplo, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. No versículo, Jesus está orando pelo seu povo. Nesta oração, é uma oração pelo seu povo. Mas no versículo 9, ele diz claramente: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não está claríssimo, irmãos? Eu vou ler de novo com vocês. Versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Jesus aqui não está orando pela humanidade inteira indistintamente. Não. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles, essa expressãozinha valiosíssima, por aqueles que me deste, porque são teus. Esta oração é oração pelos que o Pai deu a Jesus, pelos eleitos de Deus.
por aqueles que Deus elegeu antes de todos os tempos para a salvação. Jesus aqui não está orando por todo o mundo indistintamente. Existe uma expiação limitada. Existe uma expiação objetiva. Jesus ora e Jesus morre na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que se sacrifica pelos que o Pai deu a ele. Jesus aqui está orando por eles. Jesus está falando isso no versículo 2. Vamos olhar para o versículo 2 novamente. Ele diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, meus irmãos, é isso que Jesus aqui está solicitando ao Pai. Perceba bem, quando o Senhor Jesus Cristo, ele ora ao Pai, e ele pede ao Pai: glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti, ele está solicitando que ocorra exatamente o que eles haviam acertado, aliançado antes de todos os tempos. Que Jesus morreria na cruz, que Jesus seria aceito como um sacrifício suficiente, que Jesus salvaria, que Jesus operaria uma expiação pelos pecados de todos. Não. Pelos pecados dos que o Pai deu ao Filho. Jesus aqui está sendo bem específico. Então, esse texto, meus irmãos, do versículo 2, ele está dizendo que é assim que o Pai seria glorificado no Filho. Jesus tem uma noiva. Jesus tem uma igreja. Jesus tem um povo seu. Observe, meus irmãos, isso é tipificado desde o Antigo Testamento. Haviam muitas nações. Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer agora. Essa figura do marido e da esposa, do noivo e da noiva, está presente por todas as Escrituras. Um homem, nas Escrituras, por exemplo, vai mostrar que a bigamia, que a poligamia, isso veio por causa do pecado. Mas Deus criou a monogamia. Deus criou um marido para uma esposa, um homem e uma mulher. Então, nós sabemos que um homem não pode amar muitas mulheres. O homem ama uma mulher. Ele olha para uma mulher. Ele ama aquela mulher. Ele escolhe aquela mulher. Ele conquista aquela mulher. Ele cuida daquela mulher. Lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Maridos, amai as vossas esposas. Ele não diz, amem as mulheres em geral. É claro que um homem deve ser cavalheiro e deve tratar bem a todas as mulheres, evidentemente. Mas ali, Paulo está sendo bem específico em que cada homem, ele deve amar a sua esposa, deve amar a sua mulher e deve se sacrificar por ela, se for preciso. E Paulo diz claramente que ali é um símbolo da igreja. A esposa está simbolizando a igreja e o marido está simbolizando a Cristo. Cristo tem a sua esposa, meus irmãos. Isso é mostrado desde o Antigo Testamento. Havia o Egito, havia a Grécia, havia a Síria, havia todas aquelas nações antigas que a gente estuda na história, que lemos nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas Deus amou Israel. Israel era o seu povo. E lá vocês vão encontrar Deus tratando essa aliança entre ele e Israel como um casamento. Vocês vão observar, por exemplo, que a Bíblia diz que quando Israel traía o Senhor, Israel se prostituía com deuses falsos. Nós vamos observar que isso tudo, irmãos, está apontando para uma realidade. O Antigo Testamento ele é muito tipológico, ou seja, o que são tipos? São essas coisas, pessoas, eventos, instituições que estão apontando para realidades espirituais lá do Novo Testamento. E isso está mostrando o que Paulo vai mostrar lá, quando Paulo fala, irmãos, do marido e da esposa, Paulo está se referindo lá a Gênesis 2, quando Deus viu que o homem estava só e disse, não era bom que o homem estivesse só, e fez para ele uma auxiliadora idônea e os casou. Tudo isso aponta que Jesus tem uma noiva. Jesus tem a sua igreja. E ele veio salvar a sua esposa. Ele veio salvar o seu povo.
Ele veio se sacrificar por eles. E ele está orando, não é por todas as noivas, mas é pela sua noiva. Eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que me deste. Por isso que esta oração só ele podia fazer, inclusive nesse sentido também, porque só ele sabe quem é dele e quem não é. Nós não sabemos. E aqui, meus irmãos, ele diz, é assim que o Pai será glorificado no Filho, porque o Filho é o esposo, e o Filho vem morrer pelos que o Pai deu a ele antes de todos os tempos. E ele veio resgatar esses, e ele veio morrer por eles. E quando ele morre por eles, meus irmãos, ele lhes dá a vida eterna. Vamos ler o versículo 2 novamente, e observe o destaque aqui, outro destaque. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E aí Jesus, de maneira maravilhosa, vai explicar o que ocorre nesta vida eterna. Ele diz no versículo 3, então, ele diz assim, a vida eterna é esta. Observem, meus irmãos, versículo 3 do capítulo 17 de João. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Vocês lembram do que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2? Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Lembra que Paulo diz também lá em Romanos, qual é o salário do pecado, meus irmãos? A morte. Lembra que o Senhor Deus disse lá no jardim do Éden, de toda árvore tu poderás comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comeres, certamente morrerás. O que é a morte? A morte é o pecado. A morte espiritual, existem 3 tipos de morte, né? Podemos colocar assim, a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. E essa morte causa a morte física. Essa morte leva à condenação eterna no inferno, que é a morte eterna. Mas essa é a morte das mortes. As pessoas estão mortas. Elas estão afastadas de Deus. Elas não têm vida verdadeira. Elas estão dominadas pelos seus pecados. E qual é a característica dessa vida? Idolatria. Idolatria. Elas vivem egocentradas. O ego delas domina. Elas querem ser Deus e elas elegem deuses para si. Que na verdade é a expressão dessa egolatria, desse Deus, desse ego ídolo. Elas têm esse ídolo. E elas escolhem ídolos. Vocês percebem, então, que isso é a morte espiritual. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio trazer vida aos que o Pai deu a Ele. Esses também estavam assim. É isso que Paulo fala lá em Efésios. Você estava assim. Vós estáveis mortos em delitos e pecados. Vós estáveis mortos longe de Deus. Paulo fala em Efésios que os efésios eram alienados de Deus, não sabiam nada de Deus, não conheciam as alianças. Era um povo estranho, mas esse povo estranho se tornou um com os judeus crentes, um povo só em Cristo, e agora estão ligados a Deus. Paulo fala ali a partir do versículo 11, do capítulo 2 de Efésios, essas verdades. Mas olha só que coisa interessante, meus irmãos. Quando nós lemos aqui o versículo 3 de João, quando ele diz assim, a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, olha a semelhança deste texto com 1 João capítulo 5. Vamos ler aqui? Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 João capítulo 5. Versículo 20 e 21. Olha só o que João diz na sua cartinha. 1 João capítulo 5, versículo 20 e 21. Ele diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 20 e 21. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e o quê? E a vida eterna. Ele está mostrando aqui que nós não conhecíamos isso. Ele fala, por exemplo, no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Nós estávamos no maligno, mas agora veio o Filho de Deus. Agora o Filho de Deus nos libertou. Agora o Filho de Deus nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E você vê que na sua Bíblia está verdadeiro, o maiúsculo, o verdadeiro Deus. Este é o verdadeiro Deus. Isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque na medida que nós temos esse entendimento, nós temos esse conhecimento espiritual. Esse conhecimento que veio pelo Verbo, que veio por Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Ninguém viu ao Deus, diz João lá no capítulo 1 do seu Evangelho. Ninguém viu Deus. Mas o Filho unigênito nos revelou. Nós conhecemos ao Deus verdadeiro. Nós conhecemos ao Deus verdadeiro no seu Filho Jesus. E em conhecer esse Deus verdadeiro, nós temos a vida eterna. A vida eterna. Porque antes nós estávamos afastados dele no pecado, por causa do pecado. Estávamos mortos em delitos e pecados, afundados nas nossas idolatrias, adorando um monte de deuses falsos. Mas agora, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e ele vem a nós, ele revela o Pai a nós. Em todo o seu amor, em toda a sua graça, toda a sua misericórdia. E nós então nos arrependemos dos nossos pecados, irmãos. E nós cremos no Senhor Jesus. E nós agora temos o conhecimento do Pai Celestial no Filho. E nós agora sabemos quem é o Deus verdadeiro. E olha a exortação de João no último versículo da carta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Guardai-vos dos ídolos. Vocês já foram libertos. Não se deixe seduzir pelos ídolos. Fiquem firmes no Deus verdadeiro. Agora, olha só que coisa, irmãos. Abram comigo também 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Olha o que Paulo diz que aconteceu com aqueles cristãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o que ele diz. Eu vou ler desde o versículo 2, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, e diz assim a palavra: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Olha só que coisa, a eleição, lembra? Ele veio morrer pelos que o Pai deu a ele. Por que Paulo sabe que a eleição deles é de Deus? Por causa disso aqui, olha, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com gozo no Espírito Santo. Eles estavam sofrendo por causa do evangelho, mas cheios de alegria do Espírito Santo por causa da palavra recebida. E olha o que acontece, eles passam a ser testemunho para as outras igrejas, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam. Anunciam o quê, meus irmãos? Olha só. De nós, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Vê a mesma palavra? E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo diz, aqui está, que testemunho maravilhoso dessa igreja, porque por todo mundo se comentava
aqueles tessalonicenses abandonaram seus ídolos para adorar o Deus vivo e esperar a volta de Jesus, que nos livrou da ira vindoura. Irmãos, vamos voltar para João? É essa a vida eterna. Essa é a vida eterna. No versículo 3 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo ora, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você lembra de João? João diz, temos entendimento. Aqui Jesus diz, o que é a vida eterna? É conhecer a ti só, por único Deus. E quando a mente, a compreensão, ela se abre para essa verdade. Quando o pecado, as trevas do pecado, que estão levando os homens para adorar ídolos vãos e servindo-os com a sua vida e morrendo por eles, de repente a luz de Cristo brilha. O Espírito Santo vem e revela quem é Jesus. E em Jesus eles têm entendimento do Deus vivo e verdadeiro, do Pai Celestial. Então, em conhecendo a Deus, pela fé e arrependimento dos seus pecados, pela fé na revelação de Deus em Cristo, eles agora têm vida eterna, porque eles foram lavados pelo sangue de Cristo, porque eles agora têm comunhão com o Pai Celestial, porque agora eles não estão mais mortos em Adão, mas eles estão vivos no segundo Adão. O primeiro Adão os matou, mas o segundo Adão os vivificou. O primeiro Adão os expulsou do paraíso e os fez andar distante de Deus Pai, mas o segundo Adão os trouxe para a casa do Pai, para a comunhão com o Pai, para o conhecimento de Deus Pai, e eles agora estão vivos. Essa é a vida eterna. Isso já começa aqui de forma ainda não plena, mas eles já conhecem. Mas isso será real e pleno lá na glória. Por isso que ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou voltar para buscar vocês. Por isso que Paulo diz, eles deixaram os ídolos para adorar o Deus vivo, e esperar da onde dos céus a Cristo, que os livra da ira vindoura, para que eles morem para sempre com o Pai. Por isso que Jesus encerra a oração, irmãos, dizendo no versículo 24, leia aí comigo, por favor. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Em breve, eles verão a face de Deus, na face de Jesus. Em breve eles estarão na casa do Pai. Mas agora eles já têm um conhecimento, ainda que não como terão no futuro, mas já têm o conhecimento, porque o Espírito Santo já vive com eles. Lembra que Jesus disse que eles não estão órfãos? Eles têm a presença de Deus Pai, por meio do Espírito Santo, que revela-lhes o Senhor Jesus Cristo, que lhes mostra a verdade de Jesus, da salvação em Jesus, que Jesus morreu por eles, que Jesus deu a sua vida por eles, que eles foram perdoados, lavados, justificados, que eles estão agora na presença do Pai, e eles podem chamar Deus de Pai. Porque vocês lembram que Jesus nos ensinou a oração como Pai Nosso, que está nos céus. Eles não precisam mais ter medo de Deus, eles podem chegar na presença de Deus, como um filho chega na presença do Pai, porque eles são filhos de Deus, no Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para nós esta noite que essa é a glória de Deus Pai na nossa salvação, a glória do Pai no Filho. Jesus orou para que isso se cumprisse, e se cumpriu na cruz. E é na cruz que o Pai é glorificado, porque é na cruz, na morte, no sepultamento, na ressurreição de Cristo e na ascensão, que Deus está mostrando toda esta grande obra de salvação
Por causa dela, ele mandou o seu Filho, com autoridade sobre a humanidade inteira, para dar a vida eterna aos que o Pai deu a ele antes de todos os tempos. Jesus veio e deu. E a vida eterna é esta: que hoje eles conhecem, nós conhecemos ao Senhor Deus como único Deus e a Jesus, a quem ele enviou, porque nós vemos o Pai no Filho, que foi enviado para a nossa salvação. Eu pergunto para vocês, não é uma oração consoladora esta, irmãos? Vocês percebem a conexão com todo o discurso? Vocês percebem o que Jesus está querendo aqui fazer? Ele está querendo dizer assim: vocês vão ser perseguidos, mas o que é a perseguição perto do fato de que vocês pertencem ao Pai Celestial? Tenham gozo. Por isso que os Tessalonicenses, eles tinham gozo no Espírito Santo em meio à tribulação. A mensagem do Evangelho é consoladora. Console-se nessas verdades. Jesus é glorificado. Jesus glorifica ao Pai na nossa salvação. E essa é a nossa alegria. Eu queria, meus irmãos, deixar para vocês 4 conselhos aqui, bem breves, para nós fecharmos a nossa mensagem hoje à noite. Primeiro conselho, irmãos, que é a mensagem de toda esta oração, na verdade. Precisamos orar. Precisamos orar. Jesus orava uma noite inteira. Jesus encerra o seu ministério orando. Jesus orou no Getsemane, lembra? Jesus orava. Vamos aprender com o nosso mestre. Precisamos ter uma vida de oração. Ore, irmão, ore. Tire um tempo todo dia para orar. E ore o tempo todo. Esteja meditando, pensando em Deus Pai por meio de Jesus. Lembre que você tem todo o acesso ao Pai por Jesus. Ele é seu Pai. Fale com Ele todos os dias. Todos os momentos. Busque a Ele. Segundo conselho, meditemos nessas verdades consoladoras. Eu já falei delas aqui agora no finalzinho. E eu só peço conselho aos irmãos, se vocês estiverem tristes, triste porque alguma coisa deu errado, triste porque você está sendo afligido de alguma maneira, triste porque o mundo te persegue por causa de você, pelo fato de você ser cristão, triste porque é difícil ser cristão nesse mundo pecaminoso. Lembre disso aqui, irmãos. Lembre que você tem o maior bem de todos. Você tem a vida eterna. Você conhece ao Pai no Filho. E console-se com essa verdade. Jesus morreu por você. Você é um eleito de Deus. Né? Como é que eu sei que eu sou um eleito? Paulo fala lá em Efésios. Porque Ele me salvou. Eu deixei os ídolos e agora eu amo a Ele. Isso é tudo, irmãos. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa alegria. Console-se na verdade. Console-se na vida eterna. Terceiro conselho, e aqui de certa forma é um alerta. Eu presumo que aqui todos são crentes, mas eu preciso sempre perguntar isso. Você já creu em Jesus? Creia em Jesus. Creia nele. Porque nele está a vida eterna. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a mensagem que nós temos todos os domingos aqui. A nossa mensagem é a boa notícia, é o Evangelho. Creia em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus, a porta está aberta. O caminho é Cristo. Não importa os seus pecados. Creia nele, confie nele. Arrependa-se dos seus pecados e confie em Jesus. E você tem todo acesso ao Pai Celestial. Pela fé no Senhor Jesus. Em quarto lugar, quero lhe aconselhar também, você que é um crente, que ama Jesus, que quer servir a Jesus, que deixou os ídolos para amar e conhecer e servir a Deus, você que tem a vida eterna, você deve ser grato a Deus. Grato a Deus. Porque Ele lhe tirou das trevas, porque Ele deu o Filho dele para te salvar. Seja grato. E assim como o Senhor Jesus Cristo orou aqui para que o Pai fosse glorificado nele, lembre o que ele diz lá no capítulo 15. Eu quero encerrar com esse versículo aqui, irmãos, por favor. No capítulo 15, no
versículo 8, que isso aqui é para nós. Olha só, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Não se importe com quem tem raiva de você, com os problemas que você tiver, com as angústias. Foque nisso aqui. Nisso está o seu consolo, nesse está o seu propósito de vida. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai cuidar de você, não se preocupe. Mas foque nisso. Foque em que Ele seja glorificado na sua vida, em que você dê fruto e cada vez mais fruto. Vocês sabem, né? Ele ensinou. Ele disse: permaneçam em mim, porque assim como a videira, assim como o galho não pode dar fruto, a não ser que permaneça na videira, assim também pode permanecer em mim. E como é permanecer nele? Permanecer na sua palavra, permanecer na fé, permanecer amando a Ele. Ore e peça que você dê cada vez mais fruto em gratidão a Ele, para que o fruto do Espírito se expanda, se expresse, o amor, a alegria, a paz, o gozo, a longanimidade, a benignidade, aquele fruto maravilhoso que Paulo fala em Gálatas 5, para que você mostre para o mundo que nada conhece essa vida eterna em forma de fruto espiritual, e para que os outros também possam crer através do seu testemunho. Para isso que nós estamos aqui, irmãos. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, nesta noite preciosa do culto ao Senhor, meditar nesses 3 primeiros versículos tão maravilhosos, tão cheios de glória do Evangelho, Senhor. E nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos irmãos, cada um de nós, a mim e aos meus irmãos amados, e as pessoas que ouvirem esta gravação, para que o Espírito Santo converta, santifique, dê a vida eterna, e o santo nome do Pai seja glorificado no Filho, na salvação e na frutificação nossa e de todos os que ouvirem essa mensagem, Senhor. Nós pedimos assim, que o Seu nome seja honrado, seja glorificado cada vez mais no Senhor Jesus, em Cristo e na nossa vida. Amém, por meio dele. Que assim seja. Amém.